A paz, pessoal, tudo bem? Tudo na santa paz? Deus abençoe vocês aí, tá? Fique na paz. Paz, pastor. Ah, Curioso. Isso tem que dar um gostei. Bora orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, te damos graça por mais uma aula, por mais um momento. Nós te louvamos por cada irmão que está aqui, cada irmão que vai chegar, e pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre cada um que está em casa agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, Êxodo. Nós vamos entrar hoje, Êxodo. Vamos pegar um pouquinho do capítulo 12 e a gente vai avançar para capítulo 14. Vamos entrar um pouco em números. Eu sempre falo uma coisa, que a palavra de Deus, ela é como que fala? Ela é um quebra-cabeça, e a gente vai juntar todas as coisas aí no quebra-cabeça, né? Semana passada nós falamos sobre a Páscoa, semana passada nós falamos sobre ceia, nós falamos sobre batismo, inclusive a nossa aula rendeu tanto que a nossa tia Kelly, nossa irmã Kelly, ela está aí na fila do batismo nas águas, para a glória do nosso Deus. A irmã Kelly vai descer as águas. A sua aula passada confirmou aquilo que Deus já estava falando no meu coração. E nós vamos ter esse privilégio aí de batizar ela para inserir ela, né, no corpo de Cristo. E eu falei sobre ceia, sobre batismo, sobre Páscoa. E na nossa apostila a gente começou assim, ó, nosso tema, né? Existe uma grande diferença entre Páscoa e experimentar o êxodo, porque êxodo ele significa o quê? Libertação. Muitos são salvos, mas muitos não são libertos. E a questão que eu vou abrir para a gente discutir é o quê? Tá, joia, Julinho? Pode fechar essa câmera. Todo salvo, ele é liberto? Porque se o êxodo, ele fala de libertação, qual que é a nossa pergunta-chave para a gente começar a entender sobre libertação? Todo salvo é liberto? Sim ou não? O que vocês acham? Salvo. A net está ruim, ajuda. A net aqui também está meio ruim. O que vocês acham aí? Todo salvo, salvo, salvo. Vem, Lu. Aceitou Jesus, é salvo. Todo salvo é liberto? Não. Não. Ó. Você aceita Jesus, você acha que ela pode ficar endemoniada? Creio que não, pastora. Não, né, Ju? Eu creio que não. Porque tem gente que tem essa concepção, porque crente não pode ficar endemoniado. O crente pode ficar endemoniado? Eu acho que também não, pastora. Porque tem alguns que batizam, depois sai da igreja, volta para o mundão. E você vê que a gente foi ensinado nessa questão de que é salvo, é liberto. Mas, irmãos, põe uma coisa na tua cabeça. Salvação é o primeiro passo para começar a libertação. O ideal, eu vou falar isso eu fiz um curso recente de libertação e eu aprendi muito sobre isso. O ideal, não tem que ser, mas o ideal é que todo crente, novo convertido, ou até velho convertido mesmo, manifestasse. Porque tem espírito que fica oculto, não vem na luz e a pessoa não é liberta. Você já reparou que tem crente que bate na mesma tecla há 100 mil anos? 100 mil anos, ou senão ela sempre cai naquela fraqueza. Ela anda um tempo bom e aí ela cai naquela fraqueza. Por quê? Porque é um espírito que não veio na luz. Por mais que ela está na igreja, por mais que ela ouve a palavra, por mais que ela seja batizada nas águas. Eu lembro um dia que a Nélia, ela fez uma pergunta interessante. Eu falei sobre a pessoa pode pregar
e ela não ser salva, ela de verdade ser um falso salvo, ser um falso profeta. E pode acontecer. Gente, tem gente que está pregando e está completamente endemoniado. O endemoniado não é aquele que a gente vê, só que manifesta. Tem gente que carrega demônio e ela não manifesta. E acredite, esses são os piores. Por quê? Bom é quando manifesta, quando vem a luz. Porque quando vem a luz, aquilo mostra que o espírito maligno não resistiu à palavra, não resistiu ao louvor, não resistiu à presença e manifestou e libertou aquela pessoa. E outra coisa, quando a gente fala de libertação, o que você tem que pôr na sua cabeça? Pessoa que precisa de libertação não é só a pessoa que manifesta. Porque às vezes tem gente que está amarrada e não é que ela está endemoniada, mas ela está amarrada na vida financeira, está amarrada na saúde, está amarrada nas emoções. E nem todo demônio ele vem à tona se manifestando. Tem demônios que aprisionam as pessoas, a pessoa vive aprisionada na sua vida. Então, não é tudo que você vai pôr a mão na cabeça e a pessoa vai manifestar. Não, tem gente que, sabe, tem gente como que manifesta numa oração? Tossindo. Pronto, saiu o demônio. Expeliu. Ou sabe como tem gente que manifesta? Soltando pum. Se estiver orando, é aquela soltação. Fala, gente, o que é isso? É o diabo saindo do seu corpo, através de um gato. Loucura. Ai, professora, loucura. Xixi, vômito, são formas de expelir. Tossir, choro. Tem gente que não manifesta. Mas se você vai orar, a pessoa dá uma crise de choro. Formas de expelir demônio. Porque a questão não é o demônio ser mandado embora, é ele sair de dentro de você. E acredite, quando a gente fala de demônio, não é um demônio, são castas. Se fosse um demônio, uma oração resolvida, estava todo mundo resolvido. Mas a questão, às vezes, nós lidamos o quê? Com castas espirituais. E tem castas que fica ali, ó, incubada durante anos e anos e anos e anos. Nós vamos ver muito isso quando a gente for fazer as orações de libertação. Então, a gente entende o quê? Que nem todo salvo, ele é liberto. A pessoa pode ser salva, mas ela precisa de libertação. Abre lá em João 8:31. João 8:31. Um versículo conhecido, né? João 8:31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como que uma pessoa salva realmente ela é liberta? Quando ela permanece onde? Na palavra. Porque a gente se liberta conhecendo a verdade. E a verdade é uma pessoa. Como que eu vou viver uma libertação? Conhecendo a palavra. Por isso que as pessoas têm resistência de participar do culto do ensino, por isso que as pessoas têm resistência a ir para culto, por isso que as pessoas são resistentes à célula, porque nada mais é libertador do que a palavra de Deus. Você vê que se você faz um evento, ferve. Se é profetada, lota. Se é churrascaiada, é fácil em chamar, mas chama uma pessoa para ouvir a palavra. Poucos vão ser o que querer. Por quê? A palavra confronta. E a palavra ela é uma pessoa, é a verdade. Abre lá em Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Eu tentei hoje ficar de fone para ver se o som fica um pouco melhor para vocês. Gálatas 5:1. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente debater. É possível um crente que já foi liberto, ele voltar a ficar endemoniado? O que vocês acham? Eu vou dar uma pensada. O crente pode ficar endemoniado depois que ele foi liberto? Pode sim, pastor.
Pode? Opa, Ainda se fica- ele achou a casa vazia, ele vai voltar com 7 demônios piores ainda. E de quem que é a culpa dele ficar endemoniado? Dele ou do diabo? Dele. Gálatas 5:1, vamos ver. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, quem se endemoniza é você. Você vê que é mais fácil jogar a culpa no diabo? Diabo me tentou, diabo me perseguiu, o diabo me provocou, mas é você que se coloca debaixo do jugo da escravidão. Deus vai lá, arranca a coleira, você vai lá e pega a coleira de volta e amarra no pescoço. É isso que Gálatas está falando. Já que você está livre na liberdade de Cristo, não se coloca debaixo. Como que a gente se coloca debaixo desse jugo? Pecando, dando liberdade para o diabo, desobedecendo a Deus. Um dos fatores principais, deixando de ouvir a palavra e de sentir prazer nela. Gente, tem gente que eu acho cúmulo, e eu falo isso com propriedade, porque eu converso com muita gente. Tem gente que não tem prazer de ouvir a palavra. Eles falam assim, eu vou na igreja e gosto do louvor. O louvor cura, o louvor liberta, sim, mas o que te solidifica é a palavra de Deus. Por isso que a gente às vezes briga para você não ficar andando na hora da palavra, para você não ficar bebendo água, para você não se dispersar na hora da palavra. Porque se você não receber a palavra, como que você vai ser liberto? Como que o diabo não vai achar espaço na sua vida? E isso é pela palavra. Então, Êxodo aqui, o povo começa a ser liberto, tem a morte dos primogênitos, Deus fala assim, ó, agora vai começar a libertação. E uma coisa de Êxodo 12 é que ele é muito próximo do arrebatamento. Ele tem uma linguagem muito similar ao arrebatamento. Por quê? Primeiro, o Êxodo 12 acontece na vigília da noite, bem à noitinha, que a Bíblia fala que é a hora da gente vigiar, né? Ó, Êxodo 12, 42 fala assim: essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então, era uma noite, né? O anjo da morte passava o quê? Meia-noite. Só que olha o que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses. Como que é próximo do arrebatamento isso? 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. 5. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Você vê por que Paulo afirma isso lá em Tessalonicenses? Porque pode ser que, né, um arrebatamento, provavelmente, o judeu, ele diz que será à noite. Eles usam essa parábola da noite, né? Jesus virá como um ladrão que vem à noite, fala das virgens com as lamparinas. Então, a gente tem que ficar meio atento nos códigos que a Bíblia manda aí. Romanos 13, 11. Sei lá. Como que é similar? Então, o Êxodo, ele dá uma pontada para o arrebatamento. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quem tem mais de 10 anos de crente aí? A nossa salvação, a volta de Jesus está mais próximo agora de nós do que quando a gente aceitou Jesus. Então, é mais fácil Jesus voltar hoje do que quando você aceitou. É isso que o apóstolo Paulo fala. Isso que a gente tem que estar atento, vigiando. Hoje, quando deu aquele pé de vento e o céu de repente escureceu, eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, será que Jesus está voltando? O sangue de Jesus tem poder, Pai, tem misericórdia. Calma, deixa eu pedir perdão, Senhor, quero subir. Mas não vai dar tempo. E vai ser um perrengue daquele. Não dá tempo de correr, não tem para onde fugir. Né? O que Deus fala para os israelitas? Ó, come a Páscoa e fica pronto, fica preparado. É isso que Deus fala para eles lá em Êxodo. Assim é que Deus fala conosco para esperar Jesus. Abre lá em Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Até o 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É na hora que você nem estiver esperando que Jesus volte. Então, a gente tem que estar aí vigiando, porque assim como Deus falou lá com ele mesmo, ó, fica prontinho, é assim que a gente tem que estar. 1 Pedro 1,13. Olha lá, Pedro, falando sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. É, ó, ficar atento. Aí tem gente que você fala que Jesus está voltando, eu não sei, acho que as pessoas não acreditam, não levam a sério. Por quê? Pela vida que vive. Ninguém vigia mais, ninguém é por isso que eu falo, queridos, eu brigo com a igreja, às vezes, por causa dessa questão de temor, de reverência. Gente, não é qualquer povo que vai ser arrebatado. Não é a gente fazendo as coisas de qualquer jeito que a gente vai subir com o Senhor. E isso é sério, porque depois do arrebatamento vai ter uma grande tribulação de 7 anos, padecendo na mão de anticristo. Então, se hoje está difícil, a tendência para quem ficar é piorar 100 vezes mais, porque vai ser um tempo de perseguição, a gente vai ter que se esconder, você vai perder seus familiares, você vai ser obrigado, torturado a negar sua fé. Então, a gente tem que estar com isso na nossa cabeça, de ser bom agora, de melhorar agora, para, numa volta de Jesus, a gente subir ao céu. Aí, o que Deus falou? Fica pronto. Porque vocês vão ter que pedir bênção para o povo, vocês vão ter que pedir ouro. Por que Deus pediu ouro para o povo? Porque lá no deserto eles iam ofertar. Eles iam ofertar o quê se eles eram escravos? Iam ofertar o ouro que eles tinham ganhado do Egito, né? Mas o que Deus falou? Olha lá em Êxodo 12, 32. Falou assim para eles: vocês vão abençoar quem ficar. E esse é um princípio de libertação na nossa vida. Êxodo 12, 32. Olha o faraó falando: levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, e ide, e abençoai-me a mim também. Eu coloquei assim na nossa apostila: abençoe quem fica. Deixa eu falar um princípio de libertação que às vezes a gente não vive, e a gente estipula, e a gente às vezes pula ele, passa por cima dele. Quer ser abençoado com prosperidade? Saiu de um serviço, abençoa quem fica. Saiu de um lugar, abençoa quem fica.
Foi embora do teu serviço? Abençoa os teus patrões. Sabe qual que é o nosso problema? A gente foi habituado e conduzido a reclamar. E reclamação para Deus é murmuração. Porque o mundo espiritual pega o que a gente lança. O mundo espiritual não sabe se você está brincando, o mundo espiritual não sabe se é piada, o mundo espiritual não entende se é brincadeira. O mundo espiritual, ele não vai medir. O que você falou pegou. Qual que é o problema do povo? Às vezes sai de lugares, fala assim, tomara que isso feche. Irmãos, uma palavra maldita para um lugar, uma palavra praguejando um lugar ou uma pessoa, volta para quem? Para quem lançou. Pode até pegar no outro, mas aquilo que a gente planta, a gente colhe. Abençoa quem fica na tua casa, abençoa quem fica dos teus parentes, aprenda a ser abençoador. Você vê que Faraó, tudo que ele judiou do povo, ele falou o quê? Abençoe a mim, porque esse era um princípio de prosperidade. E Moisés, ele era tão temente a isso na questão da palavra, que ele abençoou a Faraó. Ele orou para Faraó, e todas as vezes ele orou retirando as pragas. Por quê? Porque ele tinha que abençoar o lugar, não é só maldizer, não. Então, quer ter bênção, quer ter prosperidade, abençoa os lugares que você passa. Outra chave aqui, que eles tiveram que pegar todos o ouro e os recursos das vasilhas, né, das pessoas. Uma coisa que o povo não prospera. Por quê? O povo recusa a provisão. Não recuse provisão. E nem deixe nada para trás acabado. Olha lá em Êxodo 12, versículo 34 até o 36. O povo tomou a massa, o povo estava fazendo pão. A massa estava crescendo. Aí, olha só. Antes que levedasse, eles pegaram a massa e as suas amassadeiras, eles atou nas vestes deles, amarrou e levou para o deserto junto. Se fosse outro, fazia o quê? Pegava a massa de pão, falou, não vai dar tempo de assar esse pão? Joga esse pão fora. Vai estragar a massa. Mas eles não, eles pegou, por quê? Aprenda a não deixar nada inacabado na sua vida. Quer ser liberto do diabo? Tudo que você começar, termina. Êxodo está ensinando esse princípio. Eles pegaram o pão, estava levedando a massa. Gente, o povo acostuma. Isso é um costume. Começa e não termina. Começa a ler um livro, não vai ter o final. Começa a estudar, não termina o negócio. Para na metade do caminho. Começa jejum, não vai ter o fim. Começa dieta, não vai ter o fim. E sempre vai assim, ó. É aquela, sabe, sempre começa 1000 coisas, mas a questão não é se você é bom para começar. O próprio Deus falou isso. Quando que a gente é bom? Quando a gente termina. Então termina, não deixa nada inacabado. Não deixa ministério inacabado. Porque o povo já, eu vou entregar meu cargo no meio do ano. Não, quer entregar o cargo, entrega no fim. Fim do ano você entrega. Acaba o ano apanhando. Por quê? Entregar em julho é fácil. Não passou o agosto, setembro, não aguentou novembrão da vida. Vocês acham que eu também não quero entregar as minhas coisas? Eu vou entregar para quem? Para Deus? Entendeu? Vou entregar para o Senhor. Tem que ir até o fim. Até o fim. E se vai entregar, entrega pronto. Para não ficar nada inacabado. Por quê? Coisas inacabadas te trazem para trás. Te aprisionam, você fica preso naquilo. Pessoa que entrega tudo de qualquer jeito. Não é assim, gente. O mundo espiritual, ele tem ordem, ele é ordeiro. Deus, ele é organizado. Quer fazer as coisas? Faz, cumpre o teu ciclo. Fala, ó, não dou conta, não quero mais. Pronto, mas cumpri o meu ciclo. Fiz até onde deu. Fiz tudo que eu podia fazer e terminei. Fecha com chave de ouro. Não deixa esse negócio pela metade, não. E outra coisa que eu quero falar. Não recusar provisão. Tem gente que às vezes está dando provisão na tua vida, você não sabe receber. O que é uma provisão? É uma bênção. Ó, hoje fui lá na minha mãe, ela me deu 2 blusinhas. Aí, eu estava estudando a apostila. Ela falou, eu não tenho essas blusas que me servem, que é para você. Aí eu lembrei disso, falei, ó, eu vou usar provisão, vou dar. Falei, mãe, não serve, não sei, mas em mim deve servir. Experimentei, daí serve.
Falei, não vou recusar a provisão. Parece bobo? Parece. Mas eu não sei meu dia de amanhã. No dia de amanhã, o que ela me deu vai servir. Por quê? Deus não deixa as nossas mãos vazias. Deus é provedor. E Ele vai te suprir nos detalhes. Então, não recuse. Se alguém um dia quiser te abençoar de qualquer forma, aceite. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha. Engole a vergonha. Por quê? A bênção está em não recusar a provisão. Tá? Aprenda a receber coisas de Deus. Que Deus vai te abençoar. Abre lá em Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. Ó, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Tem pecador que tem riqueza que tem que ser entregue para você. Por isso que você tem que aprender a receber. Porque quando a gente é liberto, eu falo isso por experiência, tá? Quando a gente é liberto em áreas da nossa vida, nós começamos a ser abençoados. Porque Deus, esse aqui está no nosso outro nível, Deus coloca nas pessoas a vontade de nos abençoar. Então, irmãos, quando algumas áreas romper da vida de vocês, as pessoas vão olhar para você e vai querer te abençoar. Por que eu falo isso? Porque eu vivo isso. Esses dias, uma irmã esperou acabar o culto. Pai, falei, você quer falar comigo? Não, quer uma oração? Falei, não, eu quero teu pix. Sim, do nada. Falei, nossa, irmã, vamos disfarçar, então. Eu quero te abençoar. Não pedi oferta. Do nada. Se hora que eu estou em casa, eu quero teu pix, quero teu pix, quero te abençoar. Pastor, eu quero que tenha uma bênção para te dar. Pastor, é o quê? São áreas que romperam em mim, que as pessoas sentem vontade de me abençoar. É bom isso? Lógico que é. Porque Deus sabe das minhas necessidades. Essa semana, uma coisa boba, uma coisa simples. Essa semana, eu estava vendo umas coisas que eu estava precisando aqui em casa, eu fui fazer uma lista. Meu Deus, eu preciso ir no mercado essa semana, comprar uma cadeira redonda. Eu quero fazer uma rosca de Natal. E hoje eu cheguei na minha mãe disse, eu comprei um negócio que eu já tenho. Você que eu comprei isso aqui? Eu falei, o quê? Ela falou, eu vou te dar. A assadeira redonda. Falei, minha rosca? Que rosca? Foi do Natal, mãe, que você vai comer. Coisas simples. Mas são coisas que as pessoas vêm para nos abençoar. Você fala, mas é uma coisa pequena. Não, irmãos, Deus é detalhista. Ele sabe o que você quer, o que você precisa e até o jeito que você deseja. Por isso que nós precisamos ser livres nessa questão de libertação, romper áreas e não recusar provisão, porque as pessoas vão sentir desejo de abençoar a tua vida. As pessoas vão sentir desejo de abençoar o teu ministério. As pessoas vão sentir desejo de fazer serviço com você. As pessoas vão sentir desejo de procurar você para te abençoar. Porque Deuteronômio nos fala isso. As bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Isso é profético, isso é palavra e isso é promessa. Quando nós somos libertos, as bênçãos correm atrás de nós. Eu declaro que você vai viver esse tempo na sua vida, até a gente terminar o estudo de Êxodo, que as bênçãos vão correr atrás de você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Pastor, eu fui abençoado também com presente, uma Bíblia nova. Foi, o Alisson foi, verdade, o Alisson. Você ganhou uma Bíblia, do nada, não foi? Foi, do nada. O irmão apareceu lá na igreja para me dar. As bênçãos correm atrás de nós. Põe isso na tua cabeça. Chega na tua mão, sem você pedir, mas chega melhor. E põe uma coisa, sempre chega melhor do que você tem. Verdade. Deus nunca nos dá nada paralelo. Ele não dá algo igual você tem. Se alguém vai te abençoar, a pessoa sempre te abençoa com algo melhor do que você tem. Eu profetizo para vocês receberem aí, em nome de Jesus. O povo saiu do Egito, como pegou os ouro, foi lá para o desertão. Vamos lá, vamos agora viajar na Bíblia.
Números 33. A gente olha para Êxodo, acha que era só eles saírem do Egito. Não. Não é só sair do Egito. Porque depois que a gente é salvo, depois que a gente é liberto, aí que começam algumas exigências de Deus. Quer ver? Ô, Lu, vai lá. Vou te falar com o Luciano. Ei, Luciano. Ô, Luciano, Deus pediu mais para você. Depois que você foi salvo e liberto, ou só quando você era salvo? Deus. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu era mais novo, né? Então, eu não tinha tanta... Como eu estava no começo da minha caminhada, você não tem... Deus ainda Não pede muito, não né? pede muito, né? E Mas agora? depois que Agora que você você é assume... um líder de jovens. Eu estou falando como líder de jovens. O que é um líder de jovens? O líder de jovens é um pastor de jovens. Ele é o pastor que os jovens escutam. Qual que é o nível de exigência de Deus com você? É A gente está complicado. rindo para não chorar, né, Luciano? Tem dia que dá vontade até de parar, porque são cargas assim que você já carrega a sua carga, né? Que todo mundo tem, mas você carregar outras cargas é muito... Fora as outras coisas que Deus nos pede para fazer, umas loucuras aí que... Ele fala, por que Mas comigo? quanto mais íntimo você tá de Deus, mais ele vai te pedindo. Mas ele pede. Porque a exigência de Deus é para os íntimos, Lu. Guarda isso no teu coração. É mais fácil ele chegar em quem ele tem intimidade para pedir coisa pesada do que em quem ele não tem. Quem ele não tem, ele vai pedir uma coisa assim mais maneirinha. Mas quando você é íntimo, quando você está ali no tanque do Jeová para ele pregar, ele pede o couro, o sangue e os ossos. É nóis. Então, aí o povo aqui começou a ser salvo, foi liberto do Egito. Não sei por que estão soltando fogos nessa cidade, né, gente? Acho que é aniversário da cidade. Atrapalhou. Números 33, versículo 1. Deixa eu ver. Olha aqui. Essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pelas mãos de Moisés e Arão. Ou seja, não foi só Moisés que libertou o povo, Arão também libertou. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles e todo o primogênito. E havendo o Senhor executado o seu juízo entre os deuses, partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. O povo fez uma super peregrinação, por quê? Depois que o povo saiu de lá, só depois, que até então Deus não tinha pedido nada, só para eles celebrarem a Páscoa. Aí Deus exigiu santificação. Então, depois que você é liberto, salvo e liberto, o que Deus vai pedir para você? Para se santificar. O que é santificar? Um chutômetro aí, palpite, opinião pública. Quando Deus pede para você se santificar, o que é isso? Santificação. Processo de matar a carne, jejum, oração, ler Bíblia, para a igreja quando você não quer. Porque, irmãos, para a igreja quando você está animado é uma bênção. Quando você não quer, você só vai. E lá você senta e fica lá sendo disciplinante. Quando você está nesses dias, você vai na igreja no dia que você não quer,
que você está fazendo? Você está subjugando a tua carne, você está disciplinando a sua carne. Então, isso daí é uma santificação, porque você não faz o que você quer, você faz o que Deus manda. Lá em Êxodo 13, Deus falou assim, ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre dos filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E depois ele disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado ou pão com fermento. Então, a primeira coisa que Deus pede para depois que você é liberto, se santifique. Começou o processo de libertação, você tem que fazer orar, jejuar, ler Bíblia na sua casa, na sua rotina, até Jesus voltar. Porque se você não tiver santificação, você cai mesmo. Você derrapa, você nem cai. Após o êxodo, Deus falou o quê? Gente, esse som está horrível. Após o êxodo, Deus não permitiu fermentação. Foi salvo, saiu do Egito liberto, depois não podia mais comer fermento. Olha no versículo 3 e 4. 3 a gente leu, né? Versículo 3. Não comereis pão levedado, com fermento. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Então, Deus falou assim, se santificou, não vai se fermentar. Como que a gente se fermenta hoje? Fofoca, mentira, os nossos pecados da carne. Como que a gente fermenta hoje a nossa vida? Deixando o diabo dominar a nossa carne, praticando todas as obras da carne, vendo pornografia, falando mal dos outros. Tudo isso é fermentação. Mentindo, roubando, oprimindo. Tá? Após o êxodo, Deus conduziu o povo pelo caminho mais longo para facilitar o processo. Você vê que Deus poderia pegar o povo e levar direitinho para a Terra Prometida. Mas Deus colocou o povo no maior caminho, no caminho mais longo, para quê? Para facilitar o processo. Vê lá, Êxodo 13, versículo 17. Deixa eu ver. 17 e 18. Quem lê para mim? Êxodo 13, 17 e 18. Vai, Lisandra, lê aí para nós. Peraí. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Você vê que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Olha que Deus bonzinho pra gente. Deus não é mau, só que Deus vê, eu coloquei aqui, ó, Deus vê coisas em nossos caminhos que nós não vemos. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Às vezes Deus está fazendo você dar uma volta maior, um caminho mais longo, porque Ele está vendo lá na frente que você não está vendo agora. Se o povo fosse pela terra dos filisteus, lá ia ter gigante, eles iam ver a guerra e eles iam voltar para trás. Irmãos, Deus sempre vai te levar para o melhor caminho, mesmo que, parece que minha vitória está tão longe. Não, ainda é o melhor caminho. Ele está vendo coisas que você não vê. Após o êxodo, Israel começou a experimentar maravilhas e provisão de Deus. Quando que a gente vive maravilha e provisão de Deus? Quando a gente é liberto. Se você não está vivendo maravilhas e provisão de Deus, é porque existem áreas que ainda precisam ser libertas na sua vida. Pastora, eu estou endemoniado? Não. Mas existem áreas que talvez o diabo ainda está te aprisionando e
te subjugando a uma escravidão aí espiritual, uma escravidão financeira, emocional ou física. Por quê? Depois que você é salvo, depois que você passa, né, pelas águas, vou falar disso daqui a pouco, depois que você é liberto, você vive, você experimenta maravilhas e provisão de Deus. Êxodo 13, versículo 21 e 22. O povo só experimentou maravilha e provisão de Deus depois que saiu do Egito, depois que foi liberto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, Deus aí começou a prover, começou a sustentar. Nós vamos ver agora toda uma história de provisão, de maravilha de Deus que aconteceu com o povo, aonde? No deserto, depois que eles foram livres da escravidão. Né? Primeira maravilha que Deus faz é a coluna de nuvem e de fogo. Coloquei aí para a gente debater. O que é essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo? Êxodo 3, 21, onde nós lemos. Nuvem, ela representa o Espírito Santo. Todo crente, quando ele é liberto, ele já recebe o Espírito Santo. Né? E Deus, ele vem como uma nuvem. Né? Ele vem como Espírito para trazer aquele refrigério na nossa vida. Fogo, quem que é o fogo? O fogo é a palavra de Deus que ilumina. Né? O salmista fala assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. O fogo da palavra, ele vem quando está tudo escuro. A nuvem de Deus vem quando está tudo claro na nossa vida. Porque quando está tudo claro, o Espírito Santo está te refrigerando, está ali te mantendo. Mas quando está tudo fechado, é a palavra. Você lembra da palavra que você recebeu, você lembra da palavra que você leu, você lembra de versículo que você já leu, que você já ouviu dentro de você. E hoje, na nossa vida, a gente tem a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que é o Espírito, e a palavra que nos sustenta como sustentava o povo de Israel. Então, quando você lembrar da coluna de fogo e a coluna de nuvem e de fogo, lembra do Espírito e da palavra de Deus. Deixa eu ver. Vamos lá para Êxodo 14? Esse Êxodo 14 está bem bacana. Por quê? Vai ser sua tarefa para você ler ele com calma, mas eu vou debater umas coisas aqui. Estratégias de vitória em meio à guerra. Queridos, quando a gente está enfrentando libertação, nós vamos ter que ter estratégia. Porque não é só ser crente. Você tem que lutar da forma certa na guerra espiritual que você está lidando. Então, a primeira. O que Deus fala para o povo aqui? Quando os egípcios começam a perseguir, Deus fala assim, ó, vocês vão recuar um pouquinho, Êxodo 14, 1. Olha só. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala para os filhos de Israel que voltem para trás, e acampem em Piairote. Piairote, queridos, é uma cidade que era... Como que fala quando a gente come gente? Canibal. Uma cidade canibalista. Eu falei assim, vocês vão acampar lá no meio dos canibal. Entre Migdol e o mar. Migdol é uma cidade de gigante. Tá? Diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon eram inimigos sanguinários, carnicidas. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Olha o que Deus fala. Vocês vão voltar, se acampar para confundir os inimigos. Eles vão achar que vocês estão aí perdidos no meio da areia do deserto. Existem horas da nossa guerra que Deus vai nos fazer recuar, voltar para trás. E a gente tem que ter essa mentalidade de que nem sempre recuar é perder. Porque às vezes você vai ter que voltar para trás, entre aspas, regredir, pedir perdão, se consertar, arrumar coisas que ficaram desarrumadas. Para quê? Só
para desbaratinar o teu inimigo. Por quê? Para o inimigo, ele acha que ele sempre tem que ver você vencendo. Mas na estratégia de guerra de Deus, às vezes você tem que recuar, fazer que está perdendo, fazer de conta que o inimigo está ganhando, dar uma baixada, fazer aquilo que você não quer. Irmãos, acredite, eu já tive que pedir perdão para coisas que eu estava certa. Eu já tive que retratar situações e aguentar a humilhação dentro na cara de situações que eu estava certa, de situações que eu não queria expor, para não lesar o outro, para não ferir o outro. Porque teve horas que eu tive que deixar Deus ser o meu juiz, só para Deus provar da minha humildade, só para Deus provar se verdadeiramente estava pronta para a guerra. E às vezes você vai ter que recuar nesse nível. É terrível, porque aparentemente você está sempre perdendo, está por baixo, é o que a gente não quer. Mas nem sempre recuar é sinal de derrota. Só que Deus falou para o povo de Israel, volta para trás. Vamos deixar os inimigos confundidos. Quando você ouve a voz de Deus, às vezes Deus te dá uma direção assim, ó. Baixa tua cabeça mais uma vez. Faz o que você tem que fazer. Aguenta essa pancada aí só mais um pouquinho. Às vezes você está achando que você está retrocedendo e não. Você está confundindo o teu adversário para Deus te fazer vencer. Segunda estratégia de guerra aqui. Êxodo 14, versículo 7. Até o 10. Eu vou ler para a gente ficar claro. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e acamparam junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nossa terceira estratégia de guerra. Quando os inimigos aumentam e a guerra se torna mais intensa, é sinal de que nós estamos próximos da nossa vitória. Nós começa a se atentar aos sinais de Deus na tua vida. A guerra ficou mais pesada, mais puxada para você, é que tua vitória está mais perto de você do que a tua derrota. Aumentou os inimigos, é que tua vitória está mais perto. Aqui, quando o exército, quando você lê na tua Bíblia, grifa isso, todos os cavalos e os carros de Faraó, todos, ele pegou toda a infantaria dele e levou. Deus afogou todos. Ele pegou tudo para colocar o quê? Pressão. Às vezes o diabo vem assim, com todos os agentes, os demônios, toda a perseguição. Aí você olha, você fica apavorado, porque às vezes você está sozinho na luta. Porque é muita luta de uma vez só. Mas entende uma coisa. Quando os nossos inimigos e a nossa guerra aumenta, é porque você está mais perto da tua vitória. E é aonde o povo desiste. Terceira estratégia de guerra aqui. A arma de Faraó era uma infantaria com 600 carros. Porém, a arma de Moisés era o cajado na mão. Com o que ele venceu? Com um cajado. O que Faraó tinha? 600 carros, fora soldado, fora cavalo. Aprende uma coisa. Você não vence com a arma do seu inimigo. Você vence com aquilo que Deus dá na tua mão. Salmo 144, é o salmo que eu amo. É o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha. Sabe o que a gente precisa entender? Que não existe luta que Deus vai te colocar que você não vai saber lutar. Sabe por que a gente chora? Porque a gente chora porque acha que vai perder. A gente chora na hora da nossa luta porque a gente acha que não vai vencer. A gente chora porque a gente acha que não vai saber lutar. Seja qual for a guerra, eu estou sentindo o Espírito Santo falando com as pessoas hoje aqui. Seja qual for a guerra que o Senhor está permitindo, você sabe lutar e vencer com aquilo que Deus colocou na tua mão. Não é na mão do teu inimigo, não é na mão de quem tem experiência, porque na guerra não vence quem tem experiência. Quem tinha experiência era Faraó.
mas quem tinha o cajado e a palavra de Deus era Moisés. Então, na nossa guerra, na guerra espiritual, vence quem ouve a palavra. Moisés tinha um cajado, ergueu, tocou no mar, ouviu a voz de Deus, o mar se abriu e ele venceu um exército inteiro. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Pastora, não sei como lutar. Tá, Deus te deu um cajado, Deus te deu uma arma poderosa na sua mão, e se ele permitiu essa guerra na sua vida, é porque você pode vencer. Quarta estratégia de guerra. Sentimentos que aumentarão na nossa guerra, qual é? São 2. Medo e murmuração. Porque o povo de Israel, primeiro, ficou com medo. Depois que eles ficaram com medo, eles começaram assim. Era melhor ter morrido no Egito. Por que deixou nós lá no Egito? Podia ter sepultado lá no Egito, morrer afogado, vai matar nós tudo. Começaram a murmurar. Porque primeiro você tem medo, depois você reclama. Assim na nossa vida também. Primeiro você olha a sua situação, fica com medo, depois você reclama. É o que a gente faz. Então aprenda a guardar o seu coração pela palavra. Para de reclamar antes da hora. Lembra dos israelitas. Ficou com medo e abriu a bocona para murmurar. Êxodo 14:10. Cadê? Êxodo 14:10. Aqui, eu já li. Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcro suficiente no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Por que nos tirou do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor para nós era servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha a mentalidade de deserto. Grifa esse versículo, puxa uma seta, coloca mentalidade de deserto. Toda vez que você fala assim, ó, antes eu estivesse namorando, antes eu não fosse crente, antes não fosse eu. Mentalidade de deserto. Gente, no Egito tem o quê? Prisão. Ai, melhor ser escravo. Vai, tapete do diabo. Para, irmão, para de murmurar. Deus te fez livre e vai ter luta sim. Só que nessas horas, nessa luta, a gente tem que guardar o nosso coração. Que hora que eu estou na luta? Lógico, gente. Estou de pé. Sou crente, mas sou anjo. Eu surto. Só que eu falo, eu só começo a surtar e começo a falar para Deus, cadê a saída? Cadê onde que é a porta? Onde que é a janela? Eu passo pela janela mesmo. Eu pulo a janela. Porque a gente tem que entender que quem murmurava era o povo de Israel. E Deus falou o que para ele? Calma, se eu libertei, não é para morrer no deserto. Se eu libertei, não é para você ser escravo. A gente tem que perder o quê? Mentalidade de escravo. Perde isso. Êxodo 14, versículo 15. Olha isso. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus fala assim, não era nem para estar orando, era só para estar andando. Por que estão orando, gente? Uma hora. Aí o crente, ele é tão espiritual, eu vejo que esse povo do Egito, o povo de Israel, ele era crente, igual a gente. O crente, ele quer orar. Vamos orar, vamos orar. Quero que Deus fale assim, filho, não é orar. Corre, vai para o mar. O mar tá ali, é fé. Tem coisa, irmãos, que você vai ter que agir pela fé. Não é ficar orando, não estou esperando. Não, filho, você pode esperar, senão o egípcio vem te engole. Orou, clamou, Deus falou, ó, agora vai que o mar abre, anda para frente. Então, Deus usa o que você tem na sua mão para te fazer prevalecer na sua guerra. Outra coisa muito importante, Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Eu amo isso. E o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela manhã.
E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Na guerra espiritual, nunca abaixa as suas mãos. O que Moisés teve que fazer para a guerra? Para o mar abrir, erguer as mãos. Está na guerra espiritual, é mão levantada. Porque mão levantada é rendição. O Senhor vai estar vendo que você não está conseguindo. Levantou a mão. É parar de orar, deitado e começar a levantar a tua casa aí, as tuas mãos. Às vezes você não vai falar nada, mas você só ergue a mão para Deus entender, o mundo espiritual entender que você está ali com a mão levantada. Tem hora que eu sou muito hoje de orar. Tem hora que eu estou falando nada, mas eu estou assim, dando com as mãos erguidas assim. Aí o povo de casa acha que eu estou nervosa, não estou, está erguida para o espiritual me ver, está erguido. Então, não abaixe as mãos. Qual que é o problema do povo? Abaixa as mãos na hora da guerra. Joga a toalha. Quer desistir, quer ir para o Egito. Ai, vamos lá morrer no Egito. Para. Guerra espiritual, mão levantada. Acima. Êxodo 17:11. Uma passagem que eu amo. Êxodo 17:11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Até nas guerras de Moisés, ele tinha que ficar com a mão levantada. Se ele baixava, o inimigo ganhava. Aí a Bíblia fala que a gente vai estar isso lá na frente. Arão e Ur, vem os dois sustentar para ninguém perder a guerra. Entende que só vence de mão levantada. Por isso que quando tem louvor na igreja, fala, nossa, ergue suas mãos, está lá louvando ao Senhor, está numa guerra espiritual, porque nós temos todos os motivos para não ir para a igreja. Todos nós temos todos os motivos. Vê que dia de culto acontece de tudo na tua vida. São os dias que você está mais desanimado. Quer ver desanimar você mais ainda se você tem um evento. Fala, gente, não vou, põe outro. Não chama eu não. Você morre espiritualmente, porque é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Célula, live. Eu sempre discuto com as meninas, a gente faz live às vezes. Gente, quer ver demônio enlouquecer? É live. A gente vai fazer live, parece que tudo acontece no dia da live. Você fala, gente, que loucura. Mas é o quê? Mão levantada. Êxodo 14:22. O caminho que Deus abre para você passar não serve para o teu inimigo. Guarda esse princípio. O caminho que Deus abre para você, o teu inimigo não passa. Êxodo 14:22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, numa coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou a roda dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. É assim que teus perseguidores vão andar. Estou vendo o Senhor trabalhando na vida de pessoas que estão sendo perseguidas. Teus inimigos vão ter dificuldade na vida deles. Quem está te perseguindo vai começar a ter dificuldade na vida deles. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, ó, mais uma vez, mão levantada, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os cavalos e seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Por quê? Aonde você passa, o teu inimigo não passa. O que Deus vai fazer para você, o teu inimigo não entra. É por isso que você tem que ter consciência que seja qual for a guerra que você está passando, quando você se posiciona, quando você ergue a mão, quando você permanece, quando você aguenta a pressão, você vence. Porque eu estou falando? Não, porque está escrito. E se está escrito, é verdade. Se está escrito, nós vamos vencer. Pastor, então por que eu não estou vencendo? Por que eu não estou avançando?
Porque talvez você precise se libertar, sabe o quê? De você mesmo. Você precisa libertar as suas emoções. Irmãos, tem coisas que até hoje eu luto comigo. Não de vícios, mas é questão de perseverança. Porque sabe o que é mais difícil para a gente quando amadurece? Perseverar. Perseverar na fé, na leitura, no amor, na paciência. Perseverar na comunhão. Tem gente que você perde a comunhão, mas você tem que ter, você tem que perseverar. Tem coisas que você cansa, mas você tem que fazer porque você amadureceu. Você não faz porque você é mandado, porque você é obrigado. Você faz porque você amadureceu. E você quer vencer. Então, aprenda a se libertar. Quando você resistir a você mesmo, o diabo não domina mais nenhuma área da sua vida. O livro de Êxodo, ele nos traz algumas mensagens como o Egito representando o mundo e sua escravidão, o Êxodo representando a saída do mundo, o povo de Israel sai do mundo, a Páscoa, redenção, e quando eles atravessam o mar, o que é aquilo? Batismo nas águas. Por quê? São mais ou menos, eu acho que é 2 milhões de pessoas, ou 5 milhões. Se alguém tiver um celular aí, puxar quantas pessoas saíram do Egito com propriedade. Puxa aí. Quantas pessoas saíram do Egito? Não lembro exatamente. Meu amigo Google. Quantas pessoas saíram do Egito? $2 milhões, só de homens, né? Então, 2 milhões de homens. Mais ou menos, crianças e mulheres, tem teólogos que chutam 5 milhões de pessoas. Como que ia batizar esse povo tudo? Porque sem batismo, eles não iam ter aliança com Deus. E sem aliança, não entra na terra prometida. Como que eles batizam? Atravessando o Mar Vermelho. A pastora me mostra, com amor. 1 aos Coríntios. Vamos juntar o quebra-cabeça. Porque você acha que Moisés ia ter tempo para batizar esse povo crente? Olha lá, tia Kelly. Você vai te ligar. Lugar na data. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Por que o povo tinha que se batizar? Porque senão eles não podiam ceiar. E eles não podiam ter aliança com Deus, eles tinham que ter aliança com Deus. Está entendendo que não é só ser salvo, ser liberto, tem que ter batismo nas águas? O povo de Israel foi assim. 1 aos Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aí eles foram batizados, olha só. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Comeram de um manjar, ceia. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, ceia. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Aonde eles iam, tinha uma pedra andando no deserto. 40 anos. Tinha uma pedra que seguia eles. E a pedra era Cristo. Jesus Cristo, agora eu vou bugar. Jesus Cristo estava em formato de pedra, seguindo Israel no deserto por 40 anos. Seguindo, porque Jesus estava em Gênesis na árvore. Jesus está no Êxodo como pedra. A pedra era Cristo. É uma bugada, né? Então, o povo foi batizado para ter aliança. Como? No mar e na nuvem. Quando o mar abriu, fez 2 colunas, 2 paredes. A nuvem ficou muito densa. E a nuvem, ela soltava vapor, né? Tipo garoa. Era o batismo. Porque o que é o batismo? Entrar e sair das águas. Tem que entrar e sair, eles não passaram até seco. Só que teve nuvem. O importante é sair. Atravessou o mar, estava batizado. No mar e na nuvem.
O princípio do batismo requer fé, nos salva do cativeiro e nos introduz na liberdade absoluta de Cristo. Por que eles tiveram que ser batizados? Para ser livres de verdade. Tiveram que ser batizados nas águas. Então, os líderes de célula, líderes de crianças, adolescentes, jovens, e você que às vezes brigar com uma pessoa e vê que essa pessoa não é batizada, sempre fala do batismo nas águas. Às vezes a gente fala muito pouco, mas reforce isso nos ensinos, por quê? Porque para batizar, nós não precisamos virar anjo, nós precisamos crer. Só crer. Quem crê e confessar e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí a nova vida da pessoa, uma desenvoltura, é a vida dela que o Espírito Santo vai lixando ela para um novo crescimento aí em Cristo. Então, sempre fala do batismo, sempre fala desse amadurecimento. E por essa semana, medite nesse livro de Êxodo 14. Porque guerras espirituais todos nós passamos. Mas nós temos que estar dispostos a vencer essas guerras, a lutar essas guerras sim. E mais do que tudo, mais do que vencer o diabo, a primeira pessoa que você tem que vencer é você mesmo. Esse dia eu coloquei uma frase que eu coloquei ela dentro do meu coração. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque todos os dias nós somos tentados a desistir. Mas eu quero ver se eu não desistir, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Já parou para se perguntar isso? O que Deus vai fazer na minha vida se eu não parar? Se eu não esmorecer? A única pessoa que pode fazer e ter resultado e ter resposta disso é você mesmo. Então, lute consigo mesmo que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente vai entrar sobre provisões no deserto. Porque tudo isso faz parte de libertação. Beleza? Eu quero orar. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. Quero fazer uma oração especial para você. Porque eu sei que essa semana você vai começar a romper coisas interiores. A maior libertação não é aquela que você cai e chora. A maior libertação é quando rompe prisões, cadeados, esferas interiores. Porque o diabo, não, ele não quer parar o teu projeto, o diabo quer parar você. Parando você, ele para todos os projetos que Deus tem na sua vida. O diabo não quer matar os teus sonhos, ele quer matar você. Porque matando você, você não sonha, você não projeta, você não realiza. Então, eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo só colocar um pouquinho aqui para a gente orar. Eu quero fazer uma oração forte. Não sei se vai dar certo isso. Deixa eu ver. Saiu o anúncio aqui. Tá. Vocês conseguem me ouvir bem? Vai? Ouve fundo musical ou não ouve? Não ouve? Então vou ligar, porque eu achei que estava dando certo. Vamos embora, quero orar. Coloca a mão no coração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo teu povo que está reunido aqui agora. Nós que somos igreja, nós que somos corpo. Quero, em nome de Jesus, Pai, como profeta do Senhor e ministra da tua palavra, orar pela vida de cada um deles que está aqui agora, Pai, online. Pessoas que ainda também irão ouvir essa oração. A tua palavra diz que o Senhor é a verdade e que a verdade nos liberta. Pai, eu sei que cada um aqui tem uma guerra interior e exterior
que está sendo travada agora. Muitos estão em muitas batalhas diferentes. Tem pessoas que estão lutando, Senhor, a saúde, pessoas lutando com as finanças, pessoas lutando com um problema na família, pessoas lutando, Senhor Jesus, contra si mesmo, Pai, desanimado, depressivo, triste, angustiado. Pessoas, Pai, que estão lutando, Pai, dia após dia, várias e inúmeras guerras que o Senhor conhece, mas eu não conheço. Mas, Deus, eu sei que o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente e o Senhor é onisciente. O Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor pode estar em qualquer lugar agora. Por isso, vá, Senhor, de encontro agora ao coração desta pessoa, libertando, Senhor, de cadeias, de prisões emocionais interiores. Deus, eu quero orar por libertação interior. Pessoas que precisam de uma libertação, Pai, no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito. Pessoas que precisam viver, Pai, quebras, ó Pai, de maldições que se instalaram no seu coração, que não deixa essa pessoa romper na vida. Meu Deus, o Senhor me mostrou tantas pessoas presas, Pai, presas dentro de si mesmas, que elas não conseguem avançar, elas não conseguem viver o efeito da palavra. E a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e a tua palavra é cura e libertação para nós. Por isso agora, Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor que acompanha o meu ministério vá de encontro agora à vida dessa pessoa e vai quebrando todos os cadeados, vai rompendo, Senhor, todas as barreiras, vai quebrando, Senhor, todas as esferas, vai arrancando, Senhor, cada prisão. Meu Deus, eu vejo o Senhor quebrando prisões no coração agora e trazendo, Senhor, à existência um novo ser. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos terminar este ano de 2021 diferente da forma que nós entramos. Porque se a tua palavra é viva, essas pessoas que estão comigo agora, elas vão contar testemunho até o mês de dezembro. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode e eu sei que o Senhor faz. Eu sei aquilo que eu já vivi e aquilo que eu vivo com o Senhor. Por isso, Pai, vai tocando agora, vai quebrando, Senhor, os cadeados, vai tirando as prisões, mentalidade de deserto, pessoas, Pai, que pensam mais no passado do que no futuro, pessoas que estão presas no si, e se eu fosse, e se eu falasse, e se eu fizesse, pessoas que estão presas, Pai, a uma corrente dominadora, Pai, espiritual, que está lá no passado, vai quebrando agora, Senhor, toda ligação com o passado. Ei, o Senhor manda te falar, tem coisas novas para você, mas você precisa parar de olhar para trás, começa a olhar para frente a partir de hoje, porque o Senhor não é Deus que trabalha com o passado, do passado Ele cuida, do passado Ele trata. Começa a olhar adiante do que o Senhor está fazendo dos teus olhos. Levanta os teus olhos para você ver e contemplar o que Deus vai fazer às suas vistas. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, as cadeias, quebra, Senhor, os embaraços, quebra, Senhor, os laços do diabo, pessoas que foram enlaçadas, pessoas que foram amarradas, acorrentadas, presas, meu Deus, em palavras de maldição, a pensamentos de deserto, achando que o ano retrasado foi melhor do que esse ano. Não, querido, o que é melhor para você está à tua frente, apenas se posicione para lutar. Meu Deus, coloca nessa pessoa, nesse líder, coragem, ousadia, determinação, coloca fé para avançar no mar que ainda está fechado. Ei, querido, começa a avançar em situações que você está pensando em retroceder. Você retrocede quando Deus manda, mas quando Deus fala avança, não tenha medo do novo, não tenha medo das experiências, não tenha medo das maravilhas que Deus vai fazer. É naquilo que nós não conhecemos que nós conhecemos verdadeiramente a mão de Deus. Os israelitas nunca tinham visto o mar abrir, mas quando eles se submeteram à voz, apenas marche, eles começaram a ver o que Deus podia fazer, o que Deus podia trabalhar. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro sobre eles agora
pelo poder da tua palavra, um espírito novo. Eu declaro sobre eles agora, Pai, um tempo novo, onde o mar vai se abrir, eles vão passar a pés enxutos. Eu declaro que coisas novas vão vir à existência. Eu declaro que eles vão, Senhor, perder toda a mentalidade de deserto e parar de se lamentar pelo que passou e a viver um novo futuro, porque o Senhor vai fazer coisas novas a partir do deserto que eles forem caminhando. Meu Deus, em nome de Jesus, vai rompendo, Pai, todo o espírito, Pai, que coloca essa pessoa num grau de inferioridade. Ela se acha pequena, ela se acha incapaz, mas o Senhor vai te capacitando hoje. O Senhor está falando com homens que estão se sentindo inferiores. Ei, você não é inferior ao chamado que Deus te escolheu. Deus te escolheu para um propósito, e o propósito que Ele te chamou é grande. Por isso, acredite que Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai te forjar, e na hora oportuna, Ele vai te levantar para cumprir este propósito. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos nessa semana, que a partir de hoje, Pai, grandes coisas venham acontecer na vida deles, na casa, na família, na saúde, no ministério, nas finanças, em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Que o Senhor ele venha romper na sua vida áreas em que você precisa realmente experimentar libertação. Como que você vai sentir isso? Você vai se sentir pronto. Porque libertação a gente sente sim, a gente se sente pronto, vai se sentir forte. Porque para você atravessar um mar, você precisa estar forte. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida essa semana, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Câmeras ligadas, nós vamos tirar a nossa famosa selfie. Hoje só online, né? Presencial, hoje não tivemos devido à nossa chuva. Oh, glória. Vamos lá, sorriso no rosto. Em nome de Jesus. Deixa eu achar meu filho aqui. Tirar meus olhos. Estou tudo embaçado. Bora. Deixa a irmã Leda se ajeitar lá. Uma coitada, sai lá, arrumando o cabelo, né, Leda? Esperei até agora, te espero até o final, minha amiga. Vai. Aê. Bora. Oh, glória. Queridos, que Deus abençoe a semana de vocês poderosamente. Essa semana que vai começar, esse mês de outubro que já começou, venha ser um mês de maravilhas e provisão na vida de vocês. Vocês sejam alcançados pelas bênçãos de Deus, descritas no livro de Deuteronômio, em nome de Jesus. Eu chamo o mês de outubro de maravilhoso, próspero e produtivo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Domingo, culto de primícia, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Hasta la vista. Beijo.